Olá, estamos ao vivo. Estamos ao vivo, mas vamos aguardar um tempinho aqui, porque a Cileia logo chega também para completar a roda, e a Paty, que está lá na Amazônia também, está buscando um lugar com sinal mais adequado aqui para a gente conseguir fazer a nossa conversa. Então, a gente dá um tempinho também para todo mundo entrar e se conectando. Um tempinho para meu marido vir buscar o neném também. Pode buscar o neném. Aqui pode tudo, né, Renata? Pode buscar o neném, pode dar de mamar, pode o cachorro latir. Então, estamos em casa, né? Pode a criança gritar. Aqui vai ter isso, eu estou com o meu filho em casa. Ai, gente. Exatamente. A Rita na licença maternidade. Que delícia. Na luta. Eu estava no mudo. Ele faz 3 meses sábado. Que delícia. Acho que todo mundo aqui lembra desse chorinho. É um chorinho que acontece sempre. Bom, enquanto a gente espera a Paty e a Cileia, eu vou acompanhar aqui pelo celular para ver se elas mandam algum recado aqui sobre o sinal. Enquanto isso, eu vou pedindo para o pessoal, quem quiser participar da nossa live, né, pode fazer o comentário pelo próprio Facebook. E a gente vai lendo as perguntas e respondendo, né, na medida do tempo que a gente tiver aqui disponível. A gente combinou aqui, sempre combina, né, por volta de 1 hora, no máximo 1h30. E, às vezes, a gente não consegue responder a todas as perguntas, né? Mas a gente acaba depois voltando no chat e pedindo para que cada uma, né, responda as perguntas que ficaram e que a gente não pôde responder. Bom, boa noite a todas e a todos. Boa noite, Elizabeth. Boa noite, Wanda. A Cileia aqui está entrando. Cileia! Olá! Deu certo? Olá, voltei. Aqui está melhor. Vamos lá. Oi, oi. Tá melhor aí, Cileia. Qualquer coisa avisa a gente, tá bom? Pode deixar, pode deixar. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazendo uma breve apresentação e assim que a Paty entrar, a gente retoma aqui, porque a Paty já me deixou avisada que talvez ela tivesse algum problema, né, de sinal, ela foi buscar numa biblioteca, enfim. Ela está na Amazônia, o sinal oscila bastante e às vezes ela tem alguma dificuldade. Boa noite, Carol. Boa noite, Melina. Boa noite, Douglas. Andressa. A Wanda falou... o Douglas falou que eu estou à vontade. Eu estou à vontade hoje nessa roda, Douglas, porque são as mulheres. As mulheres deixam a gente à vontade. Uma roda de mulheres. Tem roda que é tensa, né? Tem entrevista que é tensa. Não, essa aqui é uma roda de mulheres. Essa a gente fica à vontade. Boa noite, Lidney. Bom, enquanto a gente não começa, eu vou pedir para o pessoal... A gente já tem um conjunto de lives que a gente vem desenvolvendo nesse período. Boa noite, Vinícius, Sueli. Antes, os nossos debates, eles eram presenciais. A gente chegou a fazer uma roda, né, de mulheres ainda antes da pandemia. Mas agora, né, essa é a nossa única ferramenta, né? Eu estava contando para a Mariana nos bastidores aqui sobre o meu
desconforto ainda, né, com as redes sociais. Eu era uma pessoa que não tinha nem Facebook, então estou me adaptando a esse universo. Então, eu vou pedir para vocês curtirem a nossa página, até para poder acompanhar os outros debates, né? Porque às vezes é difícil todo debate a gente mandar o convite para todo mundo, né? Tem gente que está na nossa lista de transmissão, então fica um pouco mais fácil. Mas quem não está, acompanha na rede social, acompanha pelo Facebook, pelo Instagram, e a gente fica sabendo, né, das próximas etapas, dos próximos debates. Boa noite, Ana Paula. Bom, Cileia, acho que a gente começa. Se você receber também alguma mensagem da Paty, avisa a gente, tá bom? Tranquilo? Tá. A Paty falou que se ela não conseguisse participar por força maior, a gente marcava depois um outro bate-papo. Bom, boa noite também a Rita Paladino, que acompanha a gente nessa live. Tem gente que está acompanhando pela primeira vez. Boa noite, Rita. Vamos lá? Bom, boa noite a todas e todos. Obrigado, né, por quem acompanha a gente nesse debate. Para quem participa pela primeira vez, eu já disse, deixe os comentários, questões, dúvidas no chat do Face. Nesse encontro de hoje, a gente está com essas mulheres maravilhosas aqui, uma roda remota para trocar saberes, trocar experiências. Um debate sobre cultura, natureza, ancestralidade, humanização, aleitamento e sobre a luta contra a violência obstétrica e tantas outras formas de opressão que são vivenciadas pelas mulheres. Hoje eu converso, a Paty ainda não chegou, quando ela chegar acho que apresento, a gente dá uma pausa, mas eu converso com a Cileia da Silva, mãe, parteira tradicional, artista e ativista do movimento de parteiras tradicionais do coletivo Sopro de Vida. Converso com a Michele Custódio Pabist, cientista social, doula e consultora em aleitamento materno. Converso com a Mariana Clara, que é mãe do pequeno Dimas, doula, placenteira e ativista. E converso com a Renata Albuquerque, antropóloga, e presidenta do LEME, que é Leite Materno na Escola, uma organização que a gente vai conversar hoje, entender sobre o projeto, especialmente agora nesse contexto, né, Renata, sobre o projeto de lei que está em curso. A gente pensou numa ordem, mas a qualquer momento a gente pode rever. Vocês acharem que o que vocês vão falar tem a ver com que a outra falou anteriormente, a gente muda, não tem problema nenhum, tá bom? A Paty está dizendo aqui, olha, meu celular deu problema. Olha, não foi a rede, foi o celular. Paty, se você estiver ouvindo a gente, se você não conseguir resolver, coloca os comentários e depois a gente faz um outro ao vivo. Espero que a gente tenha várias oportunidades de aprofundar os temas também. A Paty já falou, ó, me manda o link. Deixa eu mandar aqui, Paty. Deixa eu ver. Você tem o link, Cileia? Deixa eu mandar de novo para ela. Ô, Paty, você quer o link da live ou quer o link da sala aqui? É porque ela não está recebendo no WhatsApp. Eu mandei mensagem para ela no Zap e ela não está respondendo lá. Não está nem chegando para ela a mensagem. Ah, então... Como é que a gente faz? Será que eu mando o link aqui no... Melhor, não, aí, enfim, melhor mandar o link aí. Vou mandar no Messenger. Manda no Messenger. Isso, no Messenger, porque... da sala aqui. Vou colocar para ela. Um minutinho. Deixa eu ver se a Paty recebe. Vamos lá. Os probleminhas técnicos aqui. Deixa eu ver se o Messenger dela tá abrindo, porque não tá aparecendo na minha lista.
Posso enviar no Messenger dela. Você manda, Cileia, para mim, por favor? Porque é aquele link da sala, né? Você tem no WhatsApp. Ela não está aparecendo aqui na lista do meu Messenger. A gente já vai mandar. Ela falou que está no iPad, Cileia. É isso. Bom, vamos ver. Não precisa pedir desculpa. Bom, Cileia, se tiver algum problema, você me fala, tá? Aí a gente tenta de uma outra maneira aqui. Bom, é isso. Vamos lá. Quanto à Paty... Ela já visualizou. Ela estava online, já visualizou. Já. Vamos ver. Eu pensei, na nossa organização prévia aqui, eu pensei em começar com a Michele. É ruim ser a primeira, Michele? Não, tudo bem? Na verdade, eu tô bem nervosa também, né? Acho que é legal compartilhar, porque aí vai passando, né? Nunca fiz algo desse tipo. Quando a Ariana conversou comigo, eu pensei, o máximo que eu tenho feito agora é umas reuniões de vez em quando, por conta do trabalho e só, né? Mas tá aí o desafio, vamos ver se eu consigo colaborar. Espero muito poder ajudar, né? Mas acho que é isso. Começando, então, Com certeza, já? Michele. Então, bora lá. Michele, sabe o que eu pensei? De repente, eu tinha falado... Desculpa, às vezes sobrepõe, né? Eu tinha falado para a Michele que eu tinha visto uma notícia logo no começo do governo Bolsonaro, em 2019, né? Um despacho que ele tinha feito falando sobre o termo de violência obstétrica, né? Que era um termo que não cabia, que era considerado impróprio, e que logo no começo da gestão do Mandetta, né? Tinha sido um termo que tinha sido abolido, digamos assim, né? Quer dizer, não sei como é que essa situação é como está hoje, mas é algo que chamou atenção, né? E eu gostaria um pouco, Michele, que você comentasse com a gente, né, sobre o que é essa violência obstétrica, né? Que dados que expressam isso no Brasil, e o que vem sendo discutido, né, para enfrentar essa realidade. Muito bem. Essa nota foi de maio do ano passado e gerou bastante repercussão, tanto é que o Ministério da Saúde logo, um tempo depois, tirou isso, né? Que acho que é muito grave, né, o que essa nota vem dizer, né? Porque negar a violência obstétrica, olá. Ai, gente, até que enfim. Ô, Michele, posso só apresentar a Paty aqui? Claro, por favor. Deixa eu só apresentar a Paty. Ô, Paty, ainda bem que você conseguiu entrar e deu certo. Né, gente? Espero que o sinal aí colabore com a gente. Aqui tá ótimo. Agora seja bem-vinda. Obrigada, queridas. É uma honra estar aqui com vocês. Seja bem-vinda. Eu tinha feito uma breve apresentação de cada uma e não tinha feito de você ainda porque estava esperando você entrar, né? A Paty Mandiedola, parteira, aprendiz e fundadora da ONG Mama Ecos no Amazonas, que atua em defesa das parteiras tradicionais e gestantes. Paty, junto contigo, agradeço mais uma vez vocês por terem aceitado esse meu convite, que foi de uma generosidade gigantesca. É uma honra mesmo. Bora lá conversar, Paco. Bora lá, então. Sobre a nota, né, do Ministério da Saúde. Negar o termo de violência obstétrica é dizer que a violência obstétrica não existe, né? Eu acho que o problema parte daí. E isso é bastante complicador porque a gente carrega uma lista aí de violências que as mulheres sofrem no momento do parto, antes ou depois, né? Infelizmente, até tem mulheres que relatam só ter reconhecido que sofreu essa violência algum tempo depois. Às vezes passa pela violência e ela não consegue nem se dar conta de que ela sofreu isso no momento do parto, por exemplo, né? Que é um momento tão delicado, que a mulher precisa de tanto cuidado, e ela reconhece disso só depois.
Então, acho que a importância da gente nomear a violência como a violência obstétrica tem um pouco desse viés, né? E também eu acho que é a questão de dizer que é uma forma de violência de gênero. Ela é caracterizada como uma violência contra a mulher, e isso precisa ser dito também, né? Porque se a gente nega também essa violência contra a mulher, a gente, na verdade, afirma que essa estrutura machista que está dentro da nossa sociedade hoje, ela vai conseguir continuar caminhando a plenos vapores, né? Então, acho que é importante a gente poder dizer um pouco disso, né? E como eu já iniciei um pouco falando, a violência obstétrica, ela tem essa característica de ser uma violência contra a mulher nesse momento do cuidado obstétrico, vamos dizer assim, né? E ela pode ocorrer tanto de forma psicológica, forma física, ou até mesmo de uma maneira sexual, né, contra a mulher. E ela, muitas vezes, ela é muito banalizada. Uma das formas de violência mais comuns que existem contra a mulher, e isso eu estou falando a partir da pesquisa Nascer no Brasil, da Fiocruz, de 2014, né, que acho que é um dos dados mais importantes que a gente tem até hoje, que relatam sobre o nascimento no Brasil, são xingamentos, são o uso de toques desnecessários, né, que a mulher sofre durante o trabalho de parto, por exemplo, o uso da ocitocina sintética, né, que é muito utilizada também dentro dos hospitais, a falta de informação do que está sendo feito com a mulher, né, ela não tem noção dos procedimentos que são realizados com ela durante o trabalho de parto, por exemplo, né? Então, são formas muito sutis, mas que caracterizam essa violência, né? E a gente carrega um marco muito triste também, que é um número muito alto ainda de cesáreas que a gente tem no Brasil, né? Ele varia um pouco se a gente pegar o sistema público, a taxa é bem menor, do sistema privado ela vai lá em cima, né, e aí traz para a gente várias reflexões do porquê ainda que essas cesáreas, e muitas delas desnecessárias, ainda acontecem, né. Durante o pré-natal, eu acredito que não há um incentivo, talvez, de que a mulher tenha condições de parir, né, ela não a forma como é ofertado para ela o nascimento traz ainda aquela questão da dor, do sofrimento, das horas e horas que ela vai estar sofrendo e tudo mais. Então, ela acaba sendo desencorajada do poder que ela tem, né, que nós temos, e aí isso vai gerando vários desconfortos, falta de informação, e pode acabar caindo numa cesárea desnecessária. Ainda isso acontece bastante. Então, isso tira da gente essa autonomia, né? Esse poder nosso de conhecimento do nosso corpo, de conhecimento do que está acontecendo com a gente, e que acaba reverberando aí em vários danos, né? Como esses que eu comentei. Tem outros, o uso da episiotomia, que ainda é muito comum. Existem evidências que dizem que não há necessidade nenhuma mais, né, que a episiotomia, que é um corte que é feito na região entre o ânus e a vagina da mulher, muitas vezes para justificar a descida ou a passagem do bebê, e existem evidências que dizem que isso é totalmente desnecessário, né, e acontece ainda hoje. Então, quando eu converso com várias mulheres sobre a questão da violência obstétrica, é muito triste uma realidade, porque, por exemplo, eu já conversei com mulheres de 50, 60 anos, que a partir da nossa conversa se deu conta de que sofreu uma violência lá atrás, no parto de seus filhos, de 40, 30 anos atrás, né? Então, se deparar com uma realidade dessa é muito triste, muito cruel, né? São as nossas vidas que estão em jogo, né? É a vida dos nossos filhos que estão em jogo, e aí acho que é um mote aí para o enfrentamento que a gente precisa ter, de como fazer o combate desse tipo de violência, né? E acho que é importante também trazer um pouco aqui, e acredito que as meninas vão poder destrinchar melhor lá na frente, que o momento que o parto deixa de ser algo dentro de casa, né, em que a comunidade fazia parte,
né? Era um parto em que a mulher tinha domínio do seu corpo, né? Era acompanhado pelas parteiras tradicionais, o uso de instrumentos era mínimo, e ele sai da casa das famílias e entra no hospital. Ele traz toda essa lógica de intervenção, essa lógica de uso de instrumentos que não existia antes, e está nessa lógica, então, de que a mulher ela perde a sua autonomia no parto, e quem ganha essa autonomia é a figura do médico, do homem, né, muitas vezes. Porque entendo que essa estrutura machista, ela está dentro do hospital também, né, de tirar esse controle do corpo da mulher e transferir para outra pessoa. E aí a gente começa a perceber mudanças na questão, por exemplo, a mulher ela deixa de conseguir optar por qual posição ela gostaria de parir, ela obrigatoriamente precisa deitar na cama ginecológica, né, com as pernas abertas e tudo mais. Então, ela perde totalmente essa oportunidade, né, de ser autora e de ser a protagonista do parto dela, né? E aí as violências elas vão acontecendo a partir disso, e é muito triste. Então, por exemplo, me lembrei de uma outra questão agora. O hospital ele traz até uma lógica meio que de linha de produção, assim, né? A mulher ela quando chega no hospital ela passa pela sala de pré-parto, aí depois ela muda de sala, vai para a sala do parto, depois ela muda de sala de novo e vai para outra sala do pós-parto e fica lá. Então, que lógica é essa em que a gente precisa passar por todos esses lugares, né? Será que a atenção ela é dada da melhor forma ou não? Né? Então, acho que essas questões são importantes da gente ir pensando, né? Da gente ir refletindo. Eu não sei se eu comentei de que esses dados da pesquisa apontam que uma em cada 4 mulheres relataram ter sofrido um tipo de violência obstétrica, né? Isso é muita coisa. E aí fica esse desafio do que a gente faz, né? Eu acredito que a humanização do parto é uma saída viável e necessária para esse tipo de violência contra a mulher, né? Especificamente falando da violência obstétrica. Então, é uma alternativa e o SUS tá tentando fazer com que isso aconteça, né? E com bastante dificuldade ainda. A gente sabe que o acesso da mulher do SUS é diferente de mulheres que, quando optam pela via da humanização, o acesso é diferenciado, né? Então, infelizmente, existem casos muito exitosos, mas na maioria isso não acontece. Ainda eu escuto muitos relatos ainda de vários tipos de violência, né? Até hoje. Então, não sei, assim, acho que a gente, até para dizer que é importante esse movimento nosso de poder dialogar, de poder falar a respeito, e como a gente começou a conversa, a gente precisa nomear, né, dar nome ao que realmente acontece, senão ela vai continuar passando despercebido e a gente precisa fazer esse enfrentamento, né. Deixa eu beber um pouquinho de água. Michele, tem várias mulheres aqui comentando exatamente coisas do que você está mencionando aí, né? Desse sofrimento, dessa violência, né? A Priscila coloca aqui, né? Eu lutei muito junto à minha doula para não sofrer violência obstétrica no hospital. Consegui não ter nenhuma intervenção, mas de fato a pressão psicológica que sofremos é absurda. E ainda que ela conseguiu a doula, né? Porque tem muitas, ainda em São Paulo, por exemplo, eu estou no ABC agora, mas conheço um pouco mais a realidade de São Paulo. Existe a lei que garante o acesso para hospitais municipais, né? Mas hospitais estaduais, por exemplo, a doula ainda não consegue entrar. E são hospitais de referência, né? Então, aí você imagina, né? A gente tem uma política, porque tem o Rede Cegonha, que é uma portaria de 2011 do Ministério da Saúde, que junto com outros programas, né, dentro do SUS, vem tentando ampliar o atendimento humanizado às mulheres, né? E ainda
hoje a gente, não estou falando nem no contexto de pandemia, porque aí acho que a história muda um pouquinho, né? Mas pensar que ainda hoje uma questão muito básica, talvez, que seria o acesso das doulas, né, junto das mulheres, isso não acontece, então vai dando caminho para essas coisas acontecerem mesmo. Eu acho que a Mariana poderia completar as coisas que a Michelle colocou sobre violência obstétrica, trazendo um pouco para a nossa realidade, né, Mari? Até porque você enfrentou ali, foi fazer uma fala na Câmara, né? Conta pra gente um pouco essa experiência. Bom, eu sou aqui de Santo André, né, do ABC Paulista, e eu também estou fazendo parte, né, da Associação Estadual de Doulas, representando as doulas aqui do ABC, e a nossa realidade aqui do ABC ela é muito complicada, né, e eu queria fazer uma ressalva, é que a violência obstétrica, ela também afeta as mulheres em situação de aborto, né. É importante lembrar isso, né? Porque a gente sabe que quando as mulheres elas chegam no hospital, tá em processo de aborto, elas passam por algum tipo de humilhação, né? Porque os profissionais ali da saúde descobriram de cara, né? Que aquela mulher que provocou, né? Já trata aquela mulher como se fosse uma criminosa, né? E às vezes, em alguns casos, algumas mulheres sofreu um aborto espontâneo, né? Não foi algo provocado. Essas mulheres não têm direito ao acompanhante, então elas ficam sozinhas desde a internação até durante o processo, né, de retirada da curetagem. O procedimento da curetagem, a gente vê que as evidências médicas apontam que esse procedimento é só em casos de necessidade, né? Então, a mulher chega com situação de aborto, já manda a mulher para curetagem, e é um procedimento muito agressivo. Então, eu já acompanhei algumas situações dessa como doula, né, de mulheres que queriam ter um bebê, sofreu um aborto espontâneo, e eu fui com elas para o Hospital da Mulher, lá no Hospital da Mulher, por eu ter a permissão da entrada da doula, e é um hospital que eu frequento bastante, né, já faz 4 anos que eu frequento lá como doula. Então, eu pude ter a oportunidade de acompanhar com ela, ficar com ela, fazer massagem, né? Porque o processo de aborto também sente dor, provoca contrações, né? A mulher também entra em questões emocionais ali que ela precisa de um amparo. E algumas conseguiu fugir, né, da curetagem porque o processo foi natural. Aqui no ABC, a gente tem pouquíssimas alternativas de instituições para parir, né? Então, a gente tem aqui atualmente as instituições que respeitam o plano de parto, que permite a entrada da doula, né? Que a gente sente que tem algum tipo de abertura, né? Então, a gente tem aqui o hospital público, né? A gente tem o Hospital da Mulher e o HM1 de São Bernardo, né? E, inclusive, o HM1 foi por esse motivo, né? Que eu fui na Câmara dos Vereadores de São Bernardo no começo do ano, para a gente falar um pouco dessa instituição, né, que é uma instituição que está bem precarizada. A gente sabe que a cidade de São Bernardo do Campo é a maior cidade do ABC, então tem uma maior demanda, e o hospital é minúsculo, assim, sabe? Eu já estive diversas vezes no Hospital da Mulher atendendo alguma dolanda e eu ver ambulância chegando de transferência do HM1. Porque o hospital estava lotado e não estava comportando, então eles fazem as transferências, né? Eles mandam ou para o Hospital da Mulher ou para o Hospital de Diadema. E aí eu fui falar lá na Câmara sobre essa situação, né? Que o HMO ele precisa com urgência, né? De ter mais equipamentos, ter uma ampliação de estrutura, né? Da gente rever essa questão do acompanhante, né? Porque lá eles permitem a entrada do acompanhante, não permitem a entrada da doula. Porém, essa questão do acompanhante no HMU, ela é um pouco, tem uma certa limitação, né? Até porque as mulheres ficam numa salinha com divisórias de cortinas, né? Diferente do Hospital da Mulher, que são suítes, né? Uma sala de parto com banheiro próprio, com bola de pilates, um cavalinho, né? Tem um espaço ali legal para fazer exercícios. E a gente tem a casa de parto de Sapopemba, né, que é bem pertinho da gente, né, então a gente
qualquer mulher aqui do ABC consegue chegar a tempo até a casa de parto de Sapopemba. E os hospitais privados, né, a gente só tem o Hospital Brasil aqui de Santo André, o Hospital Santa Helena de São Bernardo, ele está começando a dar uma abertura, né, já tem algumas pessoas que conseguiram se cadastrar, conseguiram atuar lá dentro, e o Hospital São Luís de São Caetano, né. Aqui no ABC, a gente tem uma cidade, né, que é o Rio Grande da Serra, que não tem maternidade. Então, as mulheres lá de Rio Grande da Serra passam por uma situação muito pior, né, de qualquer região aqui. Né? Essas mulheres acabam sendo manipuladas, né, para passar por um processo de cesariana, na maior parte dos casos, né, porque, né, olha, não vai dar tempo, a gente não sabe como vai transferir, né, tem toda essa logística aí do trajeto, né, porque as mulheres do Rio Grande da Serra têm que ser transferidas, né, para Ribeirão Pires ou para Mauá. E aí as leis municipais de idosos que a gente tem aqui no ABC é só em Santo André e São Caetano. Né? Então, e ainda São Caetano, essa lei é muito recente, né? Foi aprovada, se eu não me engano, no final do ano passado, e a gente ainda nem conseguiu experimentar como é que funciona essa lei. Né? Então, essa questão da violência obstétrica, eu acho que é importante também dizer que ela está aumentando os números, os relatos que está chegando. Na verdade, a gente não tem números, né? Porque, infelizmente, não tem ninguém fazendo essa pesquisa, né? Colocando lá em gráficos e tudo mais, mas os relatos que a gente está chegando para a gente é que as violências obstétricas têm aumentado, né? Porque a mulher já está nessa situação de pandemia, então ela chega na instituição, sofre diversas pressões, porque não é perigoso, não porque aquilo, porque é isso, né? Então, muitas mulheres estão procurando as instituições que possam respeitar a questão da lei do acompanhante, né? Porque por conta do Covid, algumas instituições não estão permitindo a entrada do acompanhante, e isso não faz sentido nenhum, né? Porque as recomendações até da Fiocruz, né, de outros movimentos de profissionais da saúde de atendimento ao parto, eles falam que a mulher precisa, sim, né, mais do que nunca, né, ter a presença de um acompanhante que possa dar esse suporte para ela, né, mesmo se esse acompanhante estiver assintomático, né, não vai, o que acontece é que a equipe médica vai ter que se equipar mais, né, fica tomar mais cuidados, mas aquela mulher já estava exposta, né, já que é o companheiro dela, ou algum familiar, enfim. Mas a questão da violência obstétrica, ela é uma coisa muito complicada. Aqui em São Paulo, a gente tem uma lei, né, que fala da questão de impedir o exercício da violência obstétrica a nível estadual, né, Leci Brandão, do PCdoB, inclusive, que foi a pessoa que escreveu esse projeto, está tramitando na LESP. É um assunto muito difícil de conversar lá na LESP, né? O ano passado, a gente foi falar um pouco também da violência obstétrica por conta do projeto da Janaína Pascoal, um projeto que ela quis legalizar cesarianas, né? Resumindo o que é o projeto, ela quer que, na verdade, ela já foi aprovada esse PL, né? Então, hoje, a mulher, em qualquer lugar do estado de São Paulo, ela pode chegar na instituição e fazer uma cesariana a pedido, né? Quando é uma cesariana que não foi uma indicação médica. Mas eu já estive em 2 situações com doulandas minhas, né? Que uma, a gente estava em São Paulo, no Hospital do SUS, na Zona Leste, que a minha dolanda já chegou nos limites, ela não queria mais seguir com o parto normal, e ela fez o pedido dessa cesariana, de acordo com essa lei, e aí os médicos, eles vieram com um termo para ela assinar, dela se responsabilizando pela essa cesariana que ela está pedindo, e que ela deveria ficar 8 horas de jejum antes de acontecer a cesárea, né? Só que a gente sabe que, né, as evidências médicas aí já comprovaram que não há necessidade nenhuma das mulheres ficarem em jejum, né? Sem alimentação, sem tomar líquidos, né? A cirurgia da cesariana é uma cirurgia de grande porte, porém a anestesia não é uma anestesia geral. A anestesia que se usa é a peridural ou a RAC.
Então, é uma anestesia que fica do tórax para baixo, e a mulher ela fica acordada. Se ela se sentir mal, ela pode avisar o anestesista, ela pode chamar alguém para ajudar ela, né, se ela precisar vomitar, alguma coisa do tipo, que é uma reação super normal da anestesia, né? Mas, e aí o que acontece? A gente teve que brigar lá, porque a gente falou, olha, é um absurdo, né? Ela tem que esperar 8 horas de jejum, não faz sentido nenhum, né? E é capaz de 8 horas ela acabar parindo, né? Entrando em trabalho de parto mesmo. E aí eu conversei com a minha dolana, né? E a gente conseguiu convencer ela de respirar, tomar as forças e continuar o plano do parto normal. E aí a outra vez que aconteceu essa situação foi aqui no Hospital da Mulher, né? Que eles entregaram esse mesmo esse termo, né, de responsabilidade, e a gente teve que brigar feio, assim, por essa questão das 8 horas de jejum, né? Que é uma violência, assim, que ela é tortura, né? Deixar uma pessoa sem comer, sem beber no trabalho de parto, né? E que precisa de energia, né? A mulher tem muita sede, né? O trabalho de parto, ele deixa o corpo da mulher muito quente, então a mulher soa mais, transpira mais. Então, ter essas duas coisas aí para a mulher é fundamental. E aí a gente conseguiu convencer a equipe. A última pessoa que a gente teve que convencer foi o anestesista, né? Então, foi uma briga, né? Foi uma questão, assim, foi bem complicado, mas a gente conseguiu que essa cesariana fosse realizada, né? E isso foi discutido lá na audiência pública com a Janaína Pascoal. A gente, inclusive, convidou algumas pessoas da assistência, né, para mostrar gráficos, mostrar imagens, mostrar relatos, números de que essa lei ela não ia acabar com um problema maior, né, que é a questão da violência obstétrica, que é a falta de assistência de qualidade. A gente sabe que tem, né, o SUS, como a Michelle falou, é uma rede que é muito mais fácil que a mulher seja respeitada, que tem protocolos mais flexíveis, mas o que a gente tem, o problema maior que a gente enfrenta é a adesão dos profissionais a se humanizarem. Porque a gente vê, por exemplo, o Hospital da Mulher, o HMU, tem vários projetos, tem várias iniciativas para incentivar a humanização do parto, a Rede Cegonha, contato pele a pele, a questão do aleitamento materno. Só que a gente vê com os profissionais que não querem aderir a esses projetos, né? Aqui no ABC, inclusive, acontece um fórum perinatal para a gente discutir a situação das maternidades aqui do ABC. E aí os coordenadores, eles falam exatamente isso. Olha, a gente está tentando diminuir o número de cesáreas, a gente está tentando diminuir o número de episiotomia, de outros tipos de intervenções médicas, mas o nosso problema é os profissionais da saúde que não querem se adequar, né? É isso, Mariana. Acho que você trouxe a realidade aqui do ABC, mas que é a realidade também de muitas cidades, né? Eu vou colocar aqui um relato da Andressa, e que eu acho que tem relação também com o que a Cileia pode desenvolver e a Paty logo em seguida, né? A Andressa coloca que isso que você relatou, né, do ABC, é uma situação que ela também passa, mora em Santo Tomé. Temos um centro de parto normal aqui que nunca funcionou, e temos 2 parteiras tradicionais magníficas que atuam aqui na região. Mas no SUS, as mulheres, né, são coagidas a terem uma cesárea no Hospital de Três Corações. Sempre quando a gente vivencia esse tipo de situação, né, a gente acaba tomando conhecimento, né, muitas vezes, quando a gente está grávida, né, quando está prestes a ganhar um bebê, que a gente começa a procurar a nossa rede de relações e começa a ter informações, né, sobre a amamentação, sobre o parto. Quer dizer, a amamentação é uma coisa que a gente vai descobrir lá na frente, né, o quanto é difícil e que ninguém fala sobre isso, né, mas sobre o parto a gente começa a tomar conhecimento nesse momento, né. Eu vivi situações muito parecidas com o que você está relatando. Eu tive meus 2 filhos no SUS, né, em hospitais aqui do ABC, no Serraria e no Hospital da Mulher, né, e vi mulheres passando por situações bastante difíceis. Então, sempre quando a gente enfrenta essa situação, você fica pensando quais são as possibilidades, quais são as saídas para isso, né? Mariana, sabe que uma coisa que é importante dizer também, que essa questão da violência obstétrica, o pior resultado dela é
a morte materna, né? A gente sabe que os maiores casos de morte materna foi por questões de violência obstétrica, excesso de intervenções, e quem está estourando nessas estatísticas são as mulheres pretas, as mulheres periféricas, as mulheres indígenas, as mulheres estrangeiras. Elas sofrem muito, muito mais do que a gente possa imaginar nessa situação de parto, assim, sabe? Sofre um verdadeiro descaso ou excesso de intervenções. Quando faz episiotomia, faz anestesia. Quando a gente pega esse recorte, a gente faz esse recorte racial e, né, de etnia, a gente vê que a coisa é muito mais grave. Exatamente. Eu queria só também, quando a Mariana falou, eu lembrei de uma questão em relação à casa de parto de Sapopemba. Ela estava com risco de fechar o ano passado por falta de demanda. E aí teve uma articulação com o pessoal da gestão ali da casa de parto, com o movimento popular de saúde que tem na região do Sapopemba muito forte. E aí, a partir daí, foi criado o conselho gestor dentro da casa de parto. Então, rolou uma movimentação, aliás, está rolando uma movimentação desde o ano passado. Participei de uma reunião. Oi? Eu participei de uma reunião. Muito bom, então, que acho que eu pensei em dizer isso porque é uma das dificuldades que a gente enfrenta, né? Imagina, a gente já deveria ter muito mais casas de parto disponíveis e quando a gente tem uma, com risco de fechar, isso não pode acontecer de jeito nenhum, né? Então, para dizer o quanto que a situação é grave e o quanto que a gente precisa se organizar, né? Se articular. Eu acho que quando eu estava nessa busca, né, a Carol aqui colocou uma situação que me lembrou bem, né? Conhecer a violência obstétrica, né, no momento do parto. As mulheres que me contaram suas histórias, experiências, não as nomeavam. Era como se fossem experiências pessoais e individuais. Eu acho que a Cileia, quando eu fui falar sobre isso com a Cileia e fiz o convite para a Cileia e para a Paty, foi no sentido de, bom, quando eu estava nesse momento, muito se falava na questão de humanização do parto, né? E a Cileia me colocou uma questão na nossa conversa que era humanização para quem, né? E eu queria um pouco que a Cileia e a Paty trouxessem essa experiência, né, do saber tradicional, da ancestralidade, dessas práticas que são construídas no cotidiano, dos saberes construídos, que muito tem a ver com o título da nossa conversa hoje, que é Natureza e Cultura. Cileia, você podia contar para a gente essa sua experiência, né, essas leis que amparam, um pouco da situação de pandemia, enfim, o seu trabalho mesmo, né, no coletivo. Tá bom. São muitas informações, né? A gente vai escutando cada uma falar e vai trazendo várias questões. Eu vou tentar passar rapidamente para algumas questões que foram passadas, e aí para poder chegar nessa questão da parteria tradicional. Deixa eu pegar mais o telefone, fica mais fácil. Existe uma coisa que é uma grande questão do corpo da mulher e da questão feminina, que é a sexualidade feminina. Então, você estar grávida, existe uma coisa sexual, da sexualidade da mulher, que ela é muito interrompida, ela é muito, um tabu, ela é uma coisa, você estar grávida significa que você deu, então todo mundo te olha, assim, de uma maneira bem esquisita. Eu me sentia um ET andando na rua grávida, sabe, assim, é uma situação que já não é natural, sabe? Assim, é uma coisa muito estranha. E aí, assim, a mesma enfermeira, que ela é gentil, na geriatria, ela é agressiva com no centro obstétrico. E eu tenho, assim, a sensação que tem a ver com essa questão da sexualidade. Então, assim, as frases que a gente escuta. Na hora de fazer você não gritou, na hora de fazer foi gostoso. Que é, de novo, essa questão desse tabu sexual que a mulher vive, que ela não é dona do próprio corpo e que ela não pode fazer o que ela quer com o corpo dela. Então, é uma questão de um patriarcado que a gente vive, são várias questões que a gente tem que olhar do que tem por trás disso, né? Quais são os pensamentos e quais são o que está sendo proposto pela sociedade através dessas violências, né? Então, como a Michelle estava falando, você sai, então, do teu conforto, da tua casa, com as pessoas que você conhece,
para ir parir num lugar que você não conhece, com pessoas completamente desconhecidas, e essa desautorização do seu próprio corpo. Então, a quantidade de toques tem a ver com isso, porque você não é dona do seu corpo. Então, assim, você é um objeto de pesquisa. Olha lá, pode pôr o dedo, enfia. Aí vem outro e fala assim, não, a dilatação tá errada, não sei o quê. Como se você não estivesse ali. Como se você não existisse. Então, assim, a gente tem também outro pensamento por trás de tudo isso, que é a questão da terceirização da nossa vida. Então, a gente terceiriza os cuidados dos nossos filhos, a gente terceiriza para o personal trainer para dizer o que eu vou fazer com o meu corpo, a gente terceiriza para a nutricionista para dizer o que a gente tem que comer. E a nossa conexão com o nosso próprio corpo, ele vai se distanciando cada vez mais. Então, quando a gente vai para esse centro que é o hospital, o médico vai falar para você, não, eu estudei mais. Eu estudei 10 anos, eu sei mais do seu corpo do que você mesma. Você não pode me ensinar. Só que você convive com você desde quando você nasceu. Então, esse conhecimento empírico e esse conhecimento que é seu e que é único e que é singular, a gente está cada vez mais afastado. Então, assim, a gente tem dentro da educação, em vários setores, a questão de, assim, que todo mundo tem que ir igual. A gente tem que andar igual. O singular não existe. Então, a gente entra no hospital, a gente vai ter o partograma. Se o seu parto não for dentro da normalidade, dentro do esperado, então ele, não está dando alguma coisa errada, vamos fazer diferente. Você está saindo do normal. Então, assim, e o normal para quem, para quê, de como, né, enfim. Então, a gente tem, dentro dessa violência toda que a gente vivenciou e que essa medicina trouxe, que é autoritária, patriarcal, machista, turculenta, a gente vê, então, o parto humanizado. Eu questiono muito esse termo humanizado, né, é outra polêmica, né, que é, assim, a mulher precisa acessar um lugar dela que é muito selvagem. É muito selvagem. Então, a gente fala humanizado, e aí a gente coloca os vídeos do Face, que é aquela coisa cheia de adoro flores, pétalas e velas, não é isso a questão. Mas é uma romantização do parto, como se ele fosse, assim, um conto de fadas, e vai passar uma música, entende? Assim, que é uma fantasia, que é como que se fantasia o casamento, como se fantasia tudo na nossa vida. A gente fica querendo viver uma fantasia, e a nossa própria vida, a nossa realidade de mulher, guerreira, bruxa, a gente se afasta, a gente não quer, a gente vai para outro lugar, porque a gente quer ser essa fada bonitinha aí, que alguém falou pra gente que é mais legal de ser. Então, quando se encontra, na minha opinião, né, quando começa o parto humanizado, se encontra um nicho de mercado. Espera aí, a mulher não está sendo bem atendida, vamos prestar um serviço melhor. Não sei se vocês lembram, na época que não existia outra telefonia de celular, que era uma única, eles eram truculentos, horrorosos, você ficava muito, porque só tinha eles. Aí, de repente, o serviço fica um pouco melhor, um pouco mais humanizado, a mulher fala com você um pouco mais gentil no telefone, continua com as mesmas violências, mas muda um pouco porque o serviço, ele quer prestar um serviço melhor. Então, você sai de um contexto que é uma aldeia, uma tribo, um quilombo, uma região, que é uma parteira, que é uma curandeira, é benzedeira, ela tem uma autoridade daquele lugar, porque ela é conhecida, porque ela ajuda, então assim, que você conhece e que vai te auxiliar depois que aquele bebê nasceu. Ela vai se tornar, então, a madrinha daquele bebê, ela vai ser a comadre, ela vai estar ali apoiando aquela pessoa. Muitas vezes, você nem sabe quem pegou o seu bebê no hospital, você não sabe o nome, você não sabe nem quem vai pegar, você não tem vínculo nenhum, é uma coisa completamente distante, que tem a ver com o que o Bauman fala, né, da modernidade líquida, que essas relações descartáveis que a gente vai criando, completamente descartável, a gente vai jogando fora, enfim. Aí, a gente, eu e a Paty, a gente se descobriu, se reconheceu nesse universo, né, que a gente tem um olhar muito parecido em nossa vida, assim, que é fazer esse resgate dessas parteiras tradicionais. Eu descobri que minha avó era parteira,
no meio da minha trajetória, porque eu não sabia, eu sabia que ela tinha parido 12 filhos sozinha, mas que ela era parteira, minha mãe falava que não era, daí eu tive que ter outros contatos para ela falar assim, para depois minha tia me dizer, não, ela era parteira, assim, enfim, que atendia os partos da região onde ela estava, e de alguma maneira, quando eu fiquei grávida da Júlia, eu acessei um lugar que eu falei assim, eu não quero ir para o hospital. A minha primeira filha, há 22 anos atrás, a casa Ângela estava sendo perseguida, e ela foi convidada a ir para o Rio de Janeiro para fazer uma faculdade, porque ela, enfim, em menos de 6 meses ela estava dando aula, porque ela sabia mais do que todos os professores. E a gente, né, inclusive na história da obstetrícia, uma das últimas coisas que foi acolhido foi a obstetrícia, por quê? Que terminou de fechar do conhecimento, porque os médicos não queriam perguntar para as parteiras. Ninguém quis perguntar para as parteiras. Isso para a gente hoje em dia é ótimo, porque tem coisas que só as parteiras tradicionais sabem. E aí a gente vai continuar só a gente sabendo mesmo. Porque é isso. Né, assim como o médico escreve com aquela letra horrível para a gente não entender o que ele está dizendo, a gente também tem coisas que só a gente vai saber e vai ser assim mesmo, né? E tem outros conhecimentos, né? Que é essa coisa da informação e da troca e da mulher saber o que é realidade, porque muitas vezes eu costumo dizer assim, que a cesárea não é problema, que o grande problema é a desnecessária. É quando uma cesárea é feita por questão do tempo, do dinheiro, troca de plantão. Então, isso não faz sentido, isso não tem sentido nenhum, não faz sentido, né? A Alessandra falou aí das meninas lá de São Tomé, as parteiras tradicionais, a Preta e a Mari, elas fazem parte do movimento de parteiras tradicionais, né? E a gente estava falando de como a gente, como parteira, sofre violência. Então, assim, a Michele falou dessa questão do gênero, porque a gente sofre isso o tempo todo. Então, assim, né, em quantas reuniões de teatro, eu sou artista, né, uma mulher fala uma coisa, aí ninguém deu muita bola. O homem fala a mesma coisa que a mulher acabou de falar. Aí todo mundo, uau, puxa vida, que maravilha, olha o que ele falou. E a gente tá passando por isso e tá vendo isso, e agora a gente tá falando, peraí, por que aquilo que eu falei é a mesma coisa e você não entendeu por quê? Qual é que é o seu problema? A gente está tentando... Durante muito tempo a gente achou que o problema era nosso, que a gente não sabia falar. A gente achou várias coisas e agora a gente está falando, peraí, existe um preconceito, existe uma violência. Aí, assim, a gente sofre várias coisas. Por exemplo, a DNV... quando morre tem o atestado de óbito e quando nasce tem a DNV, que é a declaração de nascido vivo. Quem tem Corém pode pegar essa declaração para poder atender o parto domiciliar e depois, assim que acaba o parto, preencher e entregar para a mulher. Aqui em São Paulo, todos os cartórios devem ter DNV para casos da parteira tradicional, porque aí eu levo esse material para lá, os dados, desde apigar, todos os dados eu levo para o cartório e preencho junto com a mulher lá os dados para... O cartório preenche, mas eu que passo todos os dados para ser preenchido. E vários lugares do interior, não. Eu atendi um parto em Guararema que o bebê não tem DNV até hoje. A secretaria, a vigilância epidemiológica se recusou a dar a DNV para uma parteira tradicional. Eu fui no hospital do Brooklyn para fazer o registro de um bebê e a mulher estava comentando, né, que ela tinha um plano no Hospital São Luís. E o atendente estava truculento, agressivo, cobrando tudo, porque você não pode pagar, mas ele queria cobrar as assinaturas, ele estava assim, truculento, porque ele não entendia a questão da parteria tradicional. Aí ele virou para a mulher e falou assim, se você tinha convênio no São Luís, por que você pariu em casa com essa mulher aí? É muito violento, é muito violento. Falei para ele, ninguém está te perguntando nada, ninguém quer saber a sua opinião. Você só deve fazer o registro desse bebê e pronto. Então, assim, essas violências... então, a gente, enquanto parteira tradicional, que são mais de 60 mil parteiras no Brasil,
E o partejar não é algo proibido, muito pelo contrário, porque tem lugares que o hospital não chega. E é um trabalho importantíssimo que é feito no Brasil com as parteiras. Mas a gente é ignorada, invisibilizadas. E aí, por isso que a gente está num movimento da criação de uma lei nacional, mas aí, assim, existe uma coisa, né? A visão do Ministério da Saúde é muito rígida. E não nos cabe, ela é muito fechada. Então, assim, como que a gente, né? Eu e a Paty tem um olhar assim, como unir arte, ciência e tradição? Porque existe uma questão cultural. Se você é indígena e você está doente dentro do hospital e você quer um pajé, você tem esse direito, porque é sua cultura. Assim como é o judeu, é a sua cultura. E a parteria? Onde fica a parteira? A gente deveria poder entrar no hospital e atuar junto com essa mulher, se assim ela quer, porque o direito da escolha é dela, de quem vai estar amparando ela. O hospital deveria ter, mas ele não é. Então, assim, existem vários protocolos médicos que não têm a ver com o que a gente lida e com o que a gente acredita. E é muito difícil, a gente vai ter que brigar com isso, a gente vai ter que tentar mostrar, né, como se forma. A parteira tradicional, às vezes, ela sente um chamado em sonho. Como é que a gente vai caber isso no Ministério da Saúde? Não cabe o sonho. Não, essas coisas mais sensíveis não vão caber. A gente vai ter que descobrir como é que a gente vai. A gente está invisibilizado, a gente está trabalhando. Como que a gente fica visível e preserva a nossa tradição? Né? Então é uma batalha aí, tá bom? Acho que eu falei demais. Obrigada. Não falou, Celeia. Foi uma grande contribuição e acho que a Paty vai poder ajudar nessa reflexão, né, Paty, sobre essa questão da ciência, dos saberes tradicionais, enfim, e falar do seu projeto também, né, Paty, que vocês tocam aí na Amazônia. Obrigada, Celeia. Oi, gente. É muito lindo, né? A gente está fazendo essa conversa aqui, porque se faz muito necessária. E eu e a Cine, a gente brinca que é a volta das bruxas, né? Das parteiras, das mulheres, né? De verdade, assim. Porque a gente tem que se lembrar da história da maternidade, né? Da história da obstetrícia. Mudaram muitas relações, assim, conforme chegou o sistema de saúde, conforme chegou as universidades, a relação da parteira com a mulher, ela foi bloqueada, porque começaram a entrar, então, os médicos a dizer que, então, eles que estudavam e só poderiam entrar na academia, na universidade, quem poderia ler e escrever. E muitas parteiras, elas são analfabetas, né? Elas não sabem ler e escrever. Sempre foi pela oralidade, né? Nós sempre compartilhamos nossos saberes pela oralidade. Começa pelos nossos pais e mães, né? Começa pela nossa casa. Quando a gente nasce, a gente começa a se desenvolver, começa a entender a vida pelo olhar. A gente nem fala primeiro, a gente vê primeiro, escuta primeiro, né? Depois a gente vai falar. E vem essa questão, então, do conhecimento, que daí o conhecimento acaba, então, sendo um comércio e custa caro, né? Então, começa a desvalorizar e começa a ter uma classe, né? Para você, então, estudar, para você oferecer seus dons, não, você precisa primeiro ter um certificado. E para esse certificado você tem que pagar uma universidade, enfim. E aí começa toda essa questão da civilização. Mas a gente acho que está no momento de voltar para as civilizações antigas, onde era muito tranquilo de se viver. Os povos tradicionais sempre nos ensinaram muitas coisas, né? Tudo aquilo que a gente faz e tudo aquilo que a gente sabe hoje é por causa deles. E ainda eles existem. E muito, estão em todos os lugares, né? Indígenas, quilombolas, só que eles sempre estão lutando, sempre estão se defendendo e defendendo a natureza. E então, assim, na verdade, eu até queria trazer um pouco, assim, eu vim para cá, para a Amazônia, né, para Maués, porque eu queria entender de perto, né, o que é uma parteira tradicional, o que é ser mãe, né, o que é essa questão de humanização. A humanização vem das parteiras, né, a gente esperar o cordão parar de pulsar para cortar, a gente receber com carinho a criança, né? A gente colocar já o bebezinho para mamar, tudo isso são as parteiras que sempre fizeram.
Só que, mais uma vez, nunca se lembram delas, né? Mais uma vez, vem esse comércio dessa questão da equipe domiciliar, né? Não julgo essas equipes, eu sei que tem profissionais, tem parteiras e parteiras, né? Enfim, mas como cada vez mais a maternidade vira um comércio para você, então, deixar de ter a violência dentro de um hospital, para você viver a maternidade e a paternidade que você deseja, você tem que pagar aí no mínimo R$ 6.000, R$ 10.000, R$ 20.000. E aí sim, né? Cadê, né? Essas pessoas, as negras mesmo, as indígenas, todo mundo começa então a sofrer essa violência, né? A gente começou um movimento na periferia sul de São Paulo, porque eu trabalhava muito com cirurgias, né? Via muito médicos aí querendo ganhar dinheiro em cima de muitos pacientes, e muitos pacientes nem sabem quando você vai fazer uma cirurgia, você precisa, né, colocar uns parafusos, porque você sofreu um acidente na coluna, enfim, custa caríssimo, existem vários comércios por trás disso, e aí quando eu soube, né, descobri o roubo que é, e muitos pacientes sem saber o motivo, muitas pessoas sem precisar fazer cirurgia, né, eu fiquei assim chocada. E aí voltei então para esse lado meu mesmo da maternidade e quis então trazer o maior propósito para as pessoas e principalmente para as mulheres, de empoderar as mulheres, as pessoas de saberem mesmo do seu próprio corpo, né? Saberem que vocês são capazes de parir, vocês são capazes de gestar, mas que faltou na história essa parte do acolhimento mesmo. A parteira é a mãe, ela sempre passou de como que era a gestação ou o parto para a filha. E o pai também. A violência, eu digo que até a Michelle falou, né, é uma violência de gênero. Eu falo que é uma violência da mulher e do homem. O homem ele foi excluído na maternidade e paternidade. Por isso que essa questão, eu acho que também é um pouco do médico, né? Querer ter o seu papel agora, querer ter seu lugar. Não vou negar que, claro, que a violência é muito maior da mulher, mas o homem ele também sofre muita violência. Esse papel da doula, muitas vezes é porque o homem foi falar, o homem é fraco, ele não vai resistir, ele não vai querer ver, né, o parto, né? Não, então vamos colocar uma outra mulher, né, outra pessoa. Então também a gente também tem que ver esses conceitos, né? Mas assim, voltando aqui nessa questão da Amazônia, eu cheguei aqui, né, em 2017 e comecei a escutar as parteiras, né? Porque todo mundo diz, que é muito perigoso parir com parteira tradicional, morria muitas crianças nas mãos delas. É tudo mentira. A maioria das parteiras nunca tiveram problema no parto, nunca morreu um bebê na mão delas. Quando morreu ou quando aconteceu algum problema, é porque essa parteira ela não viu essa mulher durante a gestação. E o pré-natal da parteira é muito diferente do que é hoje, né, no sistema de saúde. Então, eu digo assim que vale a pena a gente voltar mesmo a se empoderar, a gente empoderar as mulheres a receber os dons delas. Se elas receberam a gestação e elas estão também com seus companheiros, enfim, o pai daquela criança, elas já têm uma força muito grande e elas podem parir aonde elas quiserem. Mas, assim, o melhor de se parir mesmo é dentro das nossas casas, né? É onde a gente tem todo o nosso conforto, tem todo já o nosso acolhimento. Então, eu faço um apelo, assim, que a gente volte, sim, né, a olhar para dentro da nossa casa, principalmente essa questão do corona, né? De como que veio isso também. Muita gente veio, aumentou a busca das parteiras tradicionais, né? Se descobriram de novo onde que estão essas parteiras tradicionais. Tá buscando também essas obstetrizes, né, enfermeiras, pessoas que fazem esse trabalho em casa, mas que a gente honre também as parteiras, principalmente, porque elas não estão só cuidando dessa questão, por exemplo, da maternidade, mas também pelas medicinas naturais. Há muita cura do coronavírus com medicinas naturais e ninguém está falando. Só falam de morte, 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 que cresce morte, 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 mas ninguém está falando quantas curas estão acontecendo. Aqui em Maués, existem, então, mais ou menos aí umas 52 aldeias aqui. E de todas as parteiras que eu já escutei, que eu tive a oportunidade de encontrar, só morreu um indígena aqui. Todas as parteiras estão trabalhando muito
todos os partos estão acontecendo de novo na área e todos estão usando Saracura. Então, assim, da gente, então, também trabalhar essa questão, né? Eu acho que é um momento aqui da gente olhar para a natureza, para a nossa casa, e a nossa casa também como um corpo, né? É um momento da gente, sim, se preocupar com as gestantes, se preocupar com as mulheres, mas é muito de empoderar elas e valorizar as parteiras também, né? As doulas também, todo mundo, as cuidadoras, né? Uma coisa que eu vejo muito, assim, pelas parteiras, o que eu aprendi muito, é que todo mundo recebe um dom. Quando a gente nasce, a gente recebe um dom. Se eu sou, por exemplo, né, eu sou uma parteira, uma cuidadora, eu gosto disso, ou eu sou artesã, eu sou agricultora, eu sei lá, eu sou fotógrafa, enfim, porque alguma coisa ali me tocou e eu me desenvolvo bem e eu sou feliz com isso. Agora, a partir do momento que vem o mercado, vem o sistema e te coloca em caixa, tudo muda e você esquece do seu dom, você é infeliz, nada dá certo, você precisa só do dinheiro, dinheiro, dinheiro. As relações trocaram, as trocas acabaram, não existem mais, né? Então, aqui aumentou muito a procura, né, das parteiras, a gente está atuando nas casas das gestantes, as parteiras também no interior, então na área indígena, na área ribeirinha, estão trabalhando lá, não estão vindo para a cidade por medo do corona, mas também estão de novo sendo valorizadas. Está acontecendo muito desse cuidado pela medicina. A gente está se voltando de novo ao plantio, aumentou aqui esse cuidado, né, pela terra também, do nosso ambiente. Estamos olhando para os nossos lixos. Está acontecendo assim algo muito grande, porque quando a gente fala da maternidade, é vida, né? E o que está ao redor da nossa vida? Não adianta nada a gente só cuidar da gestação ali, né, do parto. Mas e do pós-parto? Esse espaço, né, dessa criança ou dessa mãe na sociedade, né? Então, assim, tem várias coisas que a gente pode falar aqui, mas que eu queria destacar mesmo é, assim, de chamar a atenção que existia, sim, esse lado, então, né, da mulher, da família, da mãe passando seus saberes para a filha, né, preparando ela, tinha parteira, tinha essa cuidadora desde a menina que quando menstruava, dessa feminilidade, né, dessa sexualidade, muito desse olhar, e que eu acho que agora a gente está se voltando de novo para essa época, né? É preciso voltar, é preciso a gente olhar para a nossa casa, para o nosso mundo, para a gente entender que não adianta a gente construir um monte de prédio, não ter nenhuma árvore, você comprar coisas, o que a gente compara também, assim, das gestações, quando a gente faz os circuitos, né, quando a gente encontra, faz um encontro na cidade, por exemplo, de São Paulo, a gente vê muito problema de gestação, muita infecção urinária, muito aborto, muito bebezinho invertido, né, que vai para cesárea. Aqui, por exemplo, das mulheres que estão muito mais conectadas com a natureza, ou que têm esse cuidado junto, mais próximo, né, da parteira, das mães, das avós, é mínimo o problema. Os bebezinhos não estão virados, é muito difícil, entendeu? As parteiras já endireitam o bebezinho, já puxa a barriga, já deixa o bebezinho sempre crescendo na posição certa. Então, assim, é algo que... Assim, eu estou num lugar privilegiado, né? Eu falo, né? Eu estou aqui, né? A Amazônia tem ainda muita natureza, está sofrendo muita violência aqui, né? Existem muitos madeireiros, tem muita questão política aqui, né? Muita influência. As indígenas também são influenciadas a virem parir na cidade, no hospital. Não existem tradutores, elas falam Sateremaué. As ribeirinhas também não têm acesso a uma lancha rápida, alguma coisa de emergência. Enfim, existe uma série de problemas, mas o que eu quero assim deixar é que as mulheres são muito capazes de parir. Elas podem parir sozinhas, em casa, mas que se dependendo de antes da pré-concepção, da gestação, se for uma delícia, se for super gostoso do que é mesmo que tem que ser, tudo vai ser como tem que ser e muito natural, muito gostoso. Tá? Então, deixo aqui minha fala nesse sentido. Obrigada, Paty. Eu acho que todas as falas trazem também para a gente um desafio sistêmico, né? Em que o patriarcado e o racismo sustentam tudo isso, né?
A Camila Meirelles coloca aqui uma observação, né? Exatamente, as mulheres precisam lutar por políticas públicas que efetivem esses atendimentos e minimizem os impactos da violência obstétrica. Uma das saídas é fazer chegar todo esse conhecimento a todas as mulheres, e não só aquelas que têm condições de serem acompanhadas por doulas e parteiras. Vejo como um nicho muito restrito. Concordo, Camila, assim, quando também estava para parir, a gente não tinha condições mesmo, assim, era realmente um nicho muito restrito, né? Condições, eu não estou nem falando só econômicas, mas também de informações, assim, se fazer circular essas informações é algo muito importante entre as mulheres, né? E às vezes é um tabu, né? Não é dito, né? Não, a gente não nomeia a violência, né? Não fala das dificuldades e da forma como deve ser enfrentado o parto. Mas aí a gente vai entrar agora num outro assunto com a Renata, que é bastante delicado também, que é o pós-parto, né? Quando uma rede que sustenta, ela desaparece. Então, vou conversar agora com a Renata. A Renata, só um parênteses aqui, eu tenho meu coração está cheio de alegria hoje, porque a Renata, fui professora da Renata por um curto período de tempo, né, Renata? Mas foi uma experiência muito profunda, e hoje a gente se reencontrou, né, depois de alguns anos, e as duas como colegas, né, as duas como antropólogas, né, a Renata foi cursar antropologia também, e eu fiquei bastante feliz com esse reencontro, e na luta, né, se reencontra e na luta. Não, foi um convite muito carinhoso mesmo, acho que eu tô muito contente de conversar com vocês hoje, primeiro por causa disso, né, acho que eu estava aqui pensando, deve fazer uns 16 anos, mais ou menos 16, 17 anos, e a gente foi se encontrando. A Ariana que me arrastou pela primeira vez para a FEFELESH para conhecer o curso de Ciências Sociais, então é muito especial, é uma grande satisfação te encontrar agora e fazer parte dessas conversas. E é um momento muito carinhoso para mim também, porque eu faz menos de 3 meses que eu pari meu segundo filho, né? Então ainda estou um pouco nos hormônios, vivendo o puerpério, então escutar vocês é muito bacana, fica passando um filme na minha cabeça. Quando a gente fala depois, né, de outras 4 pessoas, a gente tem o privilégio de ter escutado todo mundo e conseguir pensar em tudo que já foi dito, fica com a cabeça a mil. Então, estou tentando organizar meu raciocínio. Mas eu queria começar falando um pouquinho sobre o tema, né, dessa nossa conversa que a Ariana propôs para a gente, e o quanto que eu identifico uma ponte entre o trabalho que a gente vem fazendo no Leme e isso que vocês estavam falando sobre o parto e sobre essas tantas tensões entre a natureza do parto e o que a sociedade impõe sobre o parto, né? Porque eu acho que essa é a primeira coisa que a gente visualiza, que não existe a prática, ela não existe naturalmente, nem essa prática, essa Leia fala, tão selvagem, né? A mulher, ela se torna uma selvagem na hora do parto, nem nesse momento a gente está falando de algo absolutamente, puramente natural, né? A gente está falando de uma série de condutas que vocês apontaram, não, isso aqui devia ser diferente, isso aqui devia ser de um jeito, isso aqui acontece isso por causa disso, acontece isso por outra coisa, né? Tem uma série de instituições que vão rodeando o parto, e do mesmo jeito tem uma série de instituições que vão rodeando o sucesso ou o fracasso da amamentação, né? Isso é um pouco... São um dos pontos de partida do trabalho que a gente desenvolve no Leme. Observar que a questão da amamentação, ela depende de uma rede de influências desde um primeiro momento, né? Então, mesmo quando a gente fala do sucesso da amamentação logo após o nascimento, a gente está falando quem é essa enfermeira, ou essa parteira, ou essa doula, ou essa médica, essa pediatra, ou essa mãe, ou essa sogra, quem atende essa mulher, não é? Como que essa mulher chega em casa? Como que o companheiro ou a companheira dessa mulher se relaciona com a amamentação? Eles falam que é um copo de água ou eles falam não aguento mais ouvir esse bebê chorando? Não é? Como que a sogra, a mãe, as avós se relacionam com esse bebê e com essa mãe que amamenta? Como que as vizinhas se relacionam com essa mãe que amamenta? Ai, para que isso? Ou então, olha, coloca ele mais para cá,
tem uma série de pessoas-chave que vão aparecendo na vida da mulher, na vida do bebê, desde o nascimento e sem dúvida, antes do nascimento também, né? A gente poderia voltar infinitamente, falar de um preparo, de um pré-natal digno e com uma informação atualizada a respeito de amamentação, mas vamos pensar só do nascimento para frente, tem uma série de pessoas que vão contornando, vão fazendo parte dessa história, da história de amamentação desses bebês, dessas famílias, né? E ajudando a dar uma cara de dar contornos de fracasso ou sucesso. Isso a gente começa a observar. Então, num primeiro momento, a gente já consegue observar essa rede toda de influências, essa rede de pessoas e que vão apontar para a gente por que os índices de amamentação são tão baixos no Brasil ou não. Se a gente vai um pouquinho mais, avança um pouquinho mais na linha do tempo da vida do bebê e chega perto dos 4 meses, que é o momento fatídico aqui no nosso país, quando as mulheres que trabalham em regime CLT, né, porque se a gente fosse falar do cenário da informalidade, a discussão é outra e é muito mais difícil, e a gente vai falar sobre isso no domingo, não lembro, depois eu deixo o convite, mas o que acontece quando a gente chega perto dos 4 meses e quando essa mãe volta ao trabalho, não é? O que a gente começou a observar, eu e um grupo de mulheres mães, é que há uma falsa sensação nesse momento de que o sucesso da amamentação, no momento do retorno do trabalho da mulher, é uma questão de rotina. É uma questão da mulher, é mais uma tarefa que ela tem para enfrentar. Então, eu preciso me organizar, eu vou voltar ao trabalho. Eu preciso começar a estocar leite. Eu preciso treinar o meu bebê para conseguir aceitar a mamadeira, ou a colher dosadora, ou o copinho. Eu preciso dar um jeito. Do mesmo jeito que eu preciso dar um jeito de quem vai buscar na creche, eu preciso dar um jeito de fazer meu bebê continuar mamando, não é? Aparece muito essa ideia esse tipo de preocupação nas mães na hora da volta ao trabalho. Aí a gente fala, mas peraí, por que o sucesso da amamentação exclusiva dos bebês passa como algo individual, como algo que é uma tarefa da mulher? Será que não existe, mais uma vez, uma rede de instituições, de pessoas, de atores que influenciam no sucesso ou não da manutenção da amamentação exclusiva? Será que, por exemplo, o fato de que a CLT e o tempo de licença maternidade não coincide com as recomendações a respeito da amamentação exclusiva por 6 meses, será que isso não é uma coisa que influencia nas taxas de amamentação? Sem dúvida. Será que os pitacos, não sei se vocês, minha internet está um pouco ruim, deu um tilt aqui, mas será que esses palpites todos, esses pitacos todos, não, já pode dar a papinha, já pode dar o suquinho, já pode dar o chazinho, já pode não sei o quê, será que isso também não influencia nos índices de amamentação? Influencia. E aí a gente chega num outro ator social, que é a escola. Será que a fala da professora de se o seu bebê continuar mamando, ele não vai se acostumar? Você precisa desmamar esse bebê, senão ele não vai ficar na escola. Agora que ele está na escola, ele precisa ser desmamado. Será que isso também não influencia no momento, no sucesso ou não da amamentação exclusiva? Influencia. E aí que surge o Leme. Então, o Leme, ele surge como um Caiu. Eu voltei? Voltou, Rê. Ah, tá. Bem na hora que eu ouvi falar, a internet ficou mais instável. Mas é um pouco isso, a gente observa que a escola, ela aparece como esse ator decisivo também, né, do sucesso ou fracasso da amamentação, da continuidade da amamentação até os 6 meses exclusivamente, e como principal alimento do bebê até o primeiro ano de vida, porque é disso que a gente está falando, né, para quem não está familiarizado com essas recomendações, as principais organizações de saúde recomendam que o bebê mame exclusivamente até os seus primeiros 6 meses de vida. Exclusivamente. Isso significa que o bebê não deve tomar água, e não deve tomar chá, papinha, suco ou qualquer outra coisa.
as recomendações ainda prevêem que o leite materno ele é o principal alimento do bebê até o seu primeiro ano de vida, quando a alimentação de sólidos ainda não está consolidada. E esse alimento, o leite materno como um alimento, sem contar todo o resto, ele ainda é importante para o desenvolvimento e fortalecimento do sistema imunológico do bebê até o seu segundo ano de vida, pelo menos. Então, como que a gente garante o sucesso? Como que a gente consegue cumprir com essas recomendações? Se eu volto a trabalhar quando o meu bebê tem 4 meses, e eu chego na escolinha, na creche, e me falam, você tem que desmamar o seu filho. Então, é aí que o Leme atua, né? A gente atua nesse ponto, propondo que a escola não precisa ser um lugar de desmame, tentando produzir ações que facilitem a vida da mulher nesse momento e que tornem esse processo um pouco mais coletivo, que façam que a gente possa pensar de uma maneira mais coletiva sobre o não desmame, né? Sobre a manutenção da amamentação nesse momento. Então, isso é um pouco uma contextualização de como que a gente está pensando esse processo, né? E de como que o Leme veio trabalhando nos últimos 2 anos, desde que a gente começou com o nosso programa. Aí as escolas fecham, né? Na pandemia. E aí é onde a gente é pego de surpresa. Acho que o neném está chegando para mamar, não sei. E aí as escolas fecham, né? Então, o que a gente faz quando porque não são só as escolas que fecham, são as escolas que fecham, é a avó que está em isolamento, a mulher que não sai da sua casa, que não tem o seu bairro, que não tem as suas vizinhas, que não tem as suas colegas, a sua irmã, cunhada, tia, comadre, toda uma rede de apoio se dissolve, de apoio à mulher puérpera, se dissolve diante da pandemia, não é? Do isolamento social, como várias outras coisas mudam. Muda também isso, né? Isso é muito potente, isso tem sido muito forte na minha vida e na vida das outras mulheres que têm parido nos últimos 3 meses, que pariram nos últimos 3 meses. E a gente se vê no Leme pensando, então, o que a gente pode fazer nesse momento? Se a gente não pode atuar na escola e falar, olha, escola, colabore com a história de amamentação dessas famílias, o que a gente faz nesse momento? Como que a gente continua trazendo esse debate de que o desmame não é um caminho inevitável para uma mulher, de que é preciso que exista uma rede de apoio à amamentação, uma rede institucional, política, baseada em políticas públicas que apoiem a história de amamentação, que a mulher se sinta apoiada, né? Que isso seja um direito do bebê que se realiza através de uma série de direitos que são da mãe. Como que a gente pode continuar propondo o que o Leme nasceu para propor com a escola fechada? A gente espera reabrir? Não. E aí, nessas conversas, a gente começou a articular uma campanha a favor da ampliação da licença maternidade. Para dizer, veja, já que está tudo bagunçado, para dizer o mínimo, já que as coisas estão todas em outro lugar e a gente não sabe muito bem que lugar é esse em que as coisas estão, vamos preservar que essas famílias permaneçam juntas por esse tempo. Vamos garantir que as mulheres continuem dentro de casa com seus bebês. Não é que elas possam ter pelo menos esses 6 meses dentro de casa, no momento da pandemia, com as escolas fechadas, para garantir que ela continue a aumentar. E aí, acho que eu queria só fazer algumas rápidas observações sobre o projeto de lei 2765. A gente começou a pensar sobre essa temática toda a partir do Leme e com o apoio de pessoas da rede IPFAN e junto com mulheres da Matriz, ação de apoio à amamentação. Então, foi uma rede de mulheres e de organizações que começamos a pensar sobre isso, fizemos uma proposta para o mandato da deputada Sâmia Bonfim, que acolheu essa demanda e protocolou esse projeto de lei junto com 14 outros deputados federais. Então, é uma iniciativa hoje
que envolve 15 deputados e 6 partidos diferentes, né, que agora está em tramitação. Então, a gente está em campanha ativa pela aprovação desse projeto de lei que amplia a licença maternidade para 6 meses durante a pandemia, mas que também amplia a licença paternidade, porque a gente, considerando as próprias recomendações do Ministério da Saúde de que as puérperas são grupos de risco, é inaceitável que os pais retornem ao trabalho 5 dias após o parto, expondo as famílias ao contágio, né, pelo novo coronavírus. Isso sem contar nas necessidades que sempre tivemos, né, da presença paterna. Então, todos os problemas de sempre permanecem e a pandemia traz novos problemas. Então, considerando a importância paterna durante o puerpério e a necessidade de isolamento social, a gente também propõe com o PL a ampliação da licença paternidade, considerando a importância do aleitamento materno e a importância do distanciamento, a incapacidade do bebê de se distanciar de outros cuidadores, de estar sobre outros cuidados. Nesse momento, a gente propõe a ampliação da licença maternidade até os 6 meses, para que, pelo menos nesse momento, seja a família quem cuide do bebê, e justamente por entender que esse bebê é incapaz de se distanciar dos seus cuidadores ainda quando pequeno, a gente propõe que até o seu primeiro ano de vida ele seja cuidado pela família, né? Então, que ou o pai ou a mãe possam utilizar de uma licença cuidador para que o bebê fique dentro de casa até completar o primeiro ano de vida. Então, esse é um pouco o panorama do que a gente está discutindo no momento, assim. O projeto de lei agora, ele está... a nossa campanha mais atual é para os líderes dos partidos, né, pedindo que eles assinem o protocolo de urgência, o requerimento de urgência do projeto de lei, para que ele possa ir à votação ainda nesse cenário, né? A Câmara está com um funcionamento um pouco diferente por causa da pandemia, então os projetos de lei precisam ser aceitos como urgentes para que eles possam ser votados. Então, a gente está no meio dessa tramitação, até a última atualização que a gente tínhamos 130 votos até agora, então foram 5 líderes de partido que já assinaram o requerimento de urgência. Então, esperamos que mais líderes de partido assinem durante essa semana, para que aí o projeto possa ir para votação, não é? Seria o próximo passo. Então, é um pouco isso, mais ou menos, o panorama, a situação que nós estamos agora, gente. Obrigada, Renata. E eu venho acompanhando também os debates lá no grupo, né, de vocês, e a gente vê o desespero das mães, né, tendo que retornar agora ao trabalho, né, completo desespero mesmo, né, não tem com quem deixar, assim, né, toda a rede de apoio fechada, né, Renata? Não tem, é isso. Claro, as histórias são diferentes. Na nossa página, no Facebook, a gente tem publicado alguns relatos nos últimos dias, semana passada, e existem histórias diferentes, as mulheres têm compartilhado isso com a gente, mas de uma maneira geral, o que a gente tem visto, acho que saiu uma matéria na Folha hoje sobre isso, inclusive, é a demissão no limite, né? A mulher fala, vou sair do meu emprego, porque eu não tenho o que fazer, não há solução, não há solução. Você termina a sua licença maternidade, você fala, o que eu vou fazer? Eu vou voltar? Ainda mais agora, né, com a reabertura econômica, e com a retomada, com as mulheres sendo levadas a reassumir seus postos de trabalho, o que eu faço? Eu volto para o supermercado, eu volto para o posto de saúde para trabalhar, eu volto para a escola, não está reaberta, mas para o comércio, para o atendimento, eu reassumo o meu posto de trabalho, com quem fica o bebê? Se os pais estão trabalhando, as escolas estão fechadas, os avós, como que a mãe, além de dispor a si, ao seu bebê, ao seu núcleo familiar, vai envolver os idosos da família? Então fica com a minha mãe, eu fico com a minha sogra. Então, você está ampliando a possibilidade de mais pessoas serem contagiadas, né? Então não tem saída para essas mulheres. É uma situação enlouquecedora, não é? As histórias que a gente tem escutado, o que eu faço? O que eu faço com o meu bebê? E as pessoas estão saindo do trabalho, né? As mulheres estão ou se expondo ao risco, coloca máscara e pede para que tudo dê certo, espera que tudo dê certo. Assim, é uma situação dificílima e urgentíssima. Né? Em condições de não pandemia,
já é um momento muito difícil para todas as mulheres, todas as mães, né? Esse momento de volta ao trabalho, né? Eu concordo aqui com a Lígia, concordo que as falas foram complementares, são necessárias. Há muita gente aqui pedindo para que a live fique disponível, ela vai ficar disponível depois, ou seja, tem uma necessidade da gente propagar essas informações. Eu espero que num outro momento a gente consiga, a Paty voltou aqui, num outro momento a gente consiga detalhar cada um desses temas, né? Porque é de uma riqueza gigantesca, e eu acho que o que cada uma trouxe vale uma live, né, sozinha, assim, para discutir cada um dos temas, né? Essa questão da violência que a Michelle e a Mariana trouxe, contextualizando, né, aqui para a região do ABC, mas que também é comum a muitos outros lugares, esse desespero das mães em procurar saídas, né, como fugir dessa situação, né, e aí a Cileia e a Paty, né, trazem essas informações que para a gente são preciosas, né, e esse desejo, né, da gente ir além dessa coisa de natureza e cultura, dessa dicotomia, né, de propor uma conexão, né, dos nossos organismos com os nossos ambientes, né? E nesse sentido, aí cultura e natureza caminham juntas, né? São formas de fazer a vida, né, acontecer. Eu fui colocando as perguntas, né, ao longo do nosso debate. Eu vou deixar aberto se alguma de vocês quiser complementar ou fazer uma fala final, e aí a gente encerra. Alguém gostaria de falar? Completar? Sabe que na outra live a gente estava aqui, na outra roda de conversa, eu estava tão desesperada para ir ao banheiro, assim, que eu já estava querendo encerrar, não deixei ninguém nem complementar nada, mas hoje eu estou tranquila, se vocês tiverem. Não, eu só abusar um pouquinho do tempo de vocês, pedir, né, para quem estiver escutando a gente, se engajar nas ações que a gente tem apresentado. A gente criou um grupo no WhatsApp de mulheres que estamos coletivamente, de uma maneira auto caindo e voltando, que estamos pensando em ações, né, trocando experiências, trocando ideias a respeito dessa campanha a favor do projeto de lei. Então, tem um post em algum lugar na nossa página com link para entrar direto no WhatsApp, no grupo do WhatsApp, e mandem e-mails para os líderes de partido. Só através dessa rede de mobilização que a gente vai conseguir garantir, de fato, a ampliação da licença maternidade. E se vocês quiserem também, viu, Cileia, Paty, disponibilizar também o link dos projetos para as mulheres acompanharem os debates, eu acho que é bacana, assim, colocar aqui nos comentários, porque aí todo mundo tem acesso, né, ao projeto, à página. A gente colocou a página de vocês, o contato, o grupo, viu, Renata, também. Se quiser colocar aqui nos comentários, a gente divulga, tá? Eu coloquei. Diga lá. Fala, Cê. Quer falar, Cê? Pode falar, Paty, depois eu falo. Posso falar rapidinho, então, do nosso movimento, né, pela ONG da Mama Ecos, a gente já está lançando um site que vai ser uma plataforma de anúncio das cuidadoras, então, parteiras, doulas, quem quiser, então, se cadastrar lá, vai ser tipo um mapeamento, assim, acho que vai ser bem legal. E o irmão da Silec está nos ajudando, então já a gente está lançando, acho que vai ajudar bastante para a gente, então, né, ampliar essa rede materna mesmo, né, de cuidados. E a outra coisa é que a gente tem um projeto aqui de fazer uma vila materna, né, chama Casa da Mama. A gente está construindo junto aos indígenas, né, as próprias parteiras, a gente está fazendo num sítio aqui, num terreno, e a gente está fazendo por bioconstrução, então é uma casa, né, de maternidade. A gente não fala que é uma casa de parto, que a gente fala primeiro mesmo é uma maloca, né, e umas casinhas das gestantes, para que a gente empodere mesmo as mulheres, e se elas quiserem parir ali, elas parem, mas o que a gente quer mesmo é empoderar que cada uma para em sua própria casa, mas que a gente também acolha aqui. Então, eu queria que vocês, quem puder também, a gente precisa realmente de apoio, né, apoio não só financeiro, mas também quem quiser vir aqui passando essa pandemia, enfim, quiser estar aqui construindo junto com a gente, vai ser uma honra também, tá bom? E quem puder, divulga aí também,
que a gente está precisando de ajuda, não é fácil não, né? A gente ir contra o sistema e várias coisas aí, né? Eu queria muito agradecer esse papo, essas mulheres maravilhosas, incríveis, delícia de escutar todo mundo. Eu acho que esse momento de pandemia a gente está muito sensível, de um modo geral, assim, e repensando as nossas vidas, né? E acho que é importante que isso aconteça. Então, assim, eu acho que a extensão dos 6 meses tem que ser permanente, né? Eu acho que a pandemia está trazendo isso para a gente, assim, por exemplo, desde quando a gente fala em auxílio emergencial ou auxílio, né, permanente para as pessoas terem dignidade de vida, e nunca se teve esse dinheiro, e de repente, peraí, o dinheiro existe, ele está aí, então a gente precisa olhar para isso. Então, assim, esse momento trouxe para a gente uma nova realidade que é possível, a gente precisa ter coragem de aprofundar nessas transformações, né? Eu queria, na verdade, para fechar, falar da questão, por exemplo, o Brasil, com essa lei da Janaína, essa lei que a Janaína trouxe, ele fica sendo o único país do mundo que uma cirurgia é uma escolha. Porque, a não ser as cirurgias estéticas, uma cirurgia só acontece com encaminhamento médico. Ela não acontece por um achismo ou por um desejo. Quer dizer, a gente prioriza sempre o natural, o fisiológico, que aquele corpo pode fazer, e não uma mera. A gente confunde essa questão da liberdade, né? Enfim, para a gente pensar. E uma coisa que eu tinha falado para a Ariana, que eu não trouxe aqui, o parto é humanizado para quem? Quando esse nicho de mercado acontece, gente, esses dias eu perguntei, eu estava curiosa para saber uma equipe, quanto que ela cobrava o parto domiciliar, e eu perguntei, aí falou assim, olha, só é respondido em consulta, e a consulta é R$630. Para você saber o valor do parto domiciliar, você tem que marcar a consulta, e ela custa R$630. Então, é humanizado para quem? Não para os animais da periferia, que não precisa de dignidade de vida. Então, quem vai ter dignidade? Quem vai poder ter o seu parto domiciliar? Aí, nesse sentido, né, por exemplo, nesse momento de pandemia, tem trazido também, por exemplo, a gente está com uma roda virtual que acontece todas as sextas-feiras. Eu botei o link aqui na nossa conversa. E, assim, essa roda que acontece, ela tá vindo mulheres que jamais viriam sem pandemia. Isso que é interessante, entende? Assim, e principalmente as mulheres da periferia. Então, assim, é como se você não tivesse, você não pudesse parir na sua casa. E algumas vezes não pode. A minha casa já acolheu partos, porque a pessoa mora numa Coab e se ela espirra na casa dela, escuta do outro lado, e não tem como esse parto acontecer na casa dela. Então, né, a Paty fala assim, nessa casa da mão, a mulher pode parir na casa dela, mas e quem não tem condições da casa? A casa não tem condições de abarcar esse parto. Então, as casas de parto, elas são importantes nesse sentido, de acolher essas mulheres. Se a mulher se sente melhor em casa, então ela pare na casa dela. Então, a gente, do coletivo Sopro de Vida, a gente faz o atendimento do parto domiciliar, e a gente, para conseguir lidar com todas essas questões, a gente tem 3 valores de trabalho do parto: social, ideal e o abundante. E quando uma mulher colabora com o abundante, a gente consegue atender uma mulher da periferia que nada tem. Então, são maneiras que a gente encontra de fortalecer a rede e de falar, peraí, vai ter que ser possível. Então, assim, toda mulher que nos procura, a gente tenta acolher de alguma maneira, e é muito legal saber que tem um monte de mulherada fazendo isso, acolhendo essas dificuldades, e essa questão da amamentação, né, é sempre uma questão. Eu ainda estou amamentando a Clara, está bem difícil para mim largar. Existem várias questões, não é uma questão única, e eu estou adorando, é muito prazeroso amamentar, e enfim. Então, essa coisa muito íntima, né, dessa relação, como a gente consegue ter liberdade nessas questões tão delicadas, né? Muito obrigada mesmo por esse papo, assim, estou super emocionada, muito grata por conhecer todos vocês, e esse momento de pandemia tem proporcionado essas coisas.
Essas são as coisas boas, a gente tem que se unir a essas pérolas, porque de resto, essa vida remota, tô odiando. Mas é isso aí, né? Eu sou do tipo daquela pessoa que você fala, passa em casa, eu passo mesmo. Vou lá tomar um café, eu sou super do interior, assim. Então, para mim tá bem difícil tudo isso. A gente vai tomar um café aí, Cileia. Espera passar essa pandemia. Venha! Vamos todas pessoalmente tomar um café. A Paty vem para cá também, né, Paty? Já esteve no encontro pessoal nosso. Antes de terminar, só dou plantão aqui do Leme, um deputado, né, líder do PDT, que assinou hoje o requerimento de urgência do PL. Então, a gente precisa que pressione as lideranças dos partidos, né, que ainda não assinaram o requerimento. E as informações estão aqui no nosso chat, tá bom? Bom, agradecer imensamente. Michele, quer falar? Eu queria agradecer também. Eu acho que é um privilégio mesmo estar aqui, agradecer muito esse papo que a gente teve, que a gente aprende muito, né? A cada uma que fala, a gente vai enriquecendo o saber também e partilhando, né? Que acho que esse é o principal de tudo. E, na verdade, essa fala da Cileia agora, só para fechar também, essa pandemia veio eu falei de privilégio agora, mas essa pandemia veio para escancarar privilégios, né? E o não reconhecimento deles, que é uma merda, que é o pior de tudo. Então, essa questão do parto domiciliar, para quem? Isso é algo que me intriga também há bastante tempo, e o fortalecimento das casas de parto é extremamente necessário, mas não só esse, né? Acho que é um movimento muito maior. Então, acho que fica aí para a gente discutir essas questões, né, que são extremamente necessárias e que vão se agravando, né, esse contexto só vem para agravar essas questões. Então, acho que fica um pouco disso, agradecer demais e também me coloco à disposição aí para a gente conversar mais, acho que eu quero. Obrigada, gente. Obrigada, Michele. Obrigada, Mariana, Renata, Cileia, Paty. A Mari quer falar também? Siga lá. Bom, queria agradecer pelo convite, né, para participar desse bate-papo. Adorei estar com todas vocês aqui, com todas as pessoas que estão acompanhando no chat. Bom, eu conheci a Ariana através da Nádia, né, e a Nádia eu conheci através do movimento que está acontecendo, não só em São Bernardo, mas aqui no ABC todo, através do Permaperifa, né, que é uma galera que movimenta essa questão da permacultura, mas também transita em outras temáticas, né? Então, foi num bate-papo entre eles que surgiu essa questão, né? Esses mesmos questionamentos que a gente levantou aqui. E aí eu conheci a Nádia, conheci o Daniel, e a gente está construindo essa frente dentro do Permaperifa, né, para falar da questão da gravidez, do parto, violência obstétrica, da maternagem, né, enfim. E aí, quando veio a pandemia, a gente começou a lidar com essa situação da falta da informação, né, justamente o que a Michele falou, né, quando a pandemia veio e escancarou, né, de fato, o que algumas pessoas tinham dificuldade de enxergar, né, que algumas pessoas têm privilégio e outras não. E é que está acontecendo, tem muitas mulheres que estão muito assustadas, né, a gente vê que essa questão do coronavírus está sendo, cada dia tem uma informação, né, então, hoje a galera da ciência fala uma coisa, na semana que vem essa informação, ela muda, né, então tem muitas mulheres assustadas. Tem muitas mulheres que não estão indo para fazer os acompanhamentos de pré-natal. Tem muitas mulheres que estão com medo de comparecer aos hospitais, né? Então, a gente está vendo alguns relatos de algumas mulheres que estão parindo sozinhas em casa, né? Então, quando a gente começou a receber esse tipo de informação, a gente está criando, então, um material. A gente está querendo, inclusive, se alguém aqui quiser entrar em contato comigo, né, que está trabalhando em regiões periféricas, está entregando alimentos, cesta básica, né, porque muitos de nós, né, a gente está com um grupo de idosos nessa missão, a gente não tem muito como ir nas quebradas, bater de porta em porta e ver se tem alguma gestante lá precisando de um suporte. Então, a gente está percebendo que as pessoas que estão fazendo entregas de cesta básicas, né, estão semanalmente em contato com essas famílias, né, e mulheres, enfim,
eles conseguem identificar melhor. Então, a gente está pedindo para essas pessoas entrar em contato com a gente vai começar a produzir esse material, então a gente vai entregar esse material para essas pessoas, a gente está até pensando em contactar os agentes de saúde, né, para transmitir esse material, e a gente vai começar a abrir grupos de apoio no WhatsApp para essas mulheres, né, então a gente vai, inclusive a gente está esperando que seja uma demanda grande, né, mas é bacana que tem algumas doulas que estão se colocando à disposição para ajudar a administrar esses grupos, ajudar essas mulheres, né, para a gente levar informações e dar segurança, né, porque é isso, as mulheres que estão gestando são um grupo de risco, as puérperas são um grupo de risco, os bebês também são, né, então o que a gente puder fazer para a gente passar informações baseadas em evidências médicas para dar toda a segurança possível para essas mulheres, vai ser um ganho muito grande para a sociedade como um todo, né? Então, quem quiser pode pegar meus contatos aí, que a Ariana acho que colocou nos comentários. E é isso. Muito obrigada e boa noite para todos. Obrigada, Mariana, Michele, Pati, Silene, Renata. Um enorme beijo para vocês. Em breve a gente vai estar junto para outras discussões. E agradeço a quem acompanhou a gente também, curtiu, comentou. Acompanhe a nossa página para os outros debates, mas também a página de cada um dos projetos. Tá certo? Um beijo, meninas. Beijo a todas e a todos que acompanharam. Beijo.